Fala, Nação Celeste, já vai iniciar aqui o nosso noticiário. Todavia, antes eu preciso te informar que o Cruzeiro Nostalgia está de parceria nova, que é a Melbet Casa de Aposta. Então, se você aí quer ganhar dinheiro do conforto da sua casa, então já clique no link que está fixado nos comentários, faça o seu cadastro e já comece a ganhar dinheiro fazendo apostas esportivas. E logo de cara você já tem um bônus de até R$650, utilizando o nosso código promocional, que é Cruzeiro Nostalgia. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo de hoje, nação. No final da tarde ontem, o Cruzeiro provocou um terremoto nas suas relações com a torcida, porque todo mundo estava assustando com essa história de chamusca vir para o Cruzeiro, não sei quem, recusou o convite, e a diretoria do Cruzeiro deu uma atacada, foi ao Rio Grande do Sul e convenceu o Felipão a inverter a sua decisão de não aceitar no primeiro momento dirigir o Cruzeiro. Deu tudo certo, a foto apareceu, o Felipão está chegando com a sua equipe e já na próxima semana dirige o time na boca do túnel ou no espaço para os técnicos de futebol. Felipão provoca polêmicas, esteve no Cruzeiro há quase 20 anos, em 2001, e saiu do Cruzeiro para dirigir a seleção brasileira. Na época, o Cruzeiro não criou o menor obstáculo, liberou o Felipão e ele se deu bem e ganhou o Mundial do Japão e da Coreia. E ficou muito grato ao Cruzeiro. Vamos chamar a equipe do jogo, vamos chamar os repórteres da Itatiaia, Samuel Venâncio, Thiago Reis. É o Cruzeiro esta noite no Mineirão. É isso, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do Bate-Bola, 6h23. Daqui a pouco a gente entra nesta vinda do Felipão, o Acas Felleger, que é o assessor direto do Luiz Felipe Scolari. Ele enviou alguns áudios do Felipão aqui para Itatiaia. Vamos trazer a palavra do técnico falando sobre este acerto, o que motivou o Felipão a aceitar, o que pesou neste projeto, ele que assinou contrato até o final de 2022. E como você disse, estreia na terça-feira contra o Operário em Ponta Grossa, no Paraná. Mas claro que o assunto é o duelo de daqui a pouco, 9h30, Mineirão. O Cruzeiro que vai de camisa azul e com a numeração na cor rosa. E aí, aquela campanha de conscientização do Outubro Rosa, e o Cruzeiro participando desta forma. O time está concentrado, hoje terá Célio Lúcio comandando a equipe e Carlos Pracidelli, auxiliar técnico do Luiz Felipe Scolari, observando para aquele diagnóstico, aquela análise aprofundada do elenco do Cruzeiro e de o que o Felipão terá em mãos a partir da 17ª rodada da Série B. São 4 jogos para fechar o turno da competição. Dito isso, Célio Lúcio faz mudanças na equipe. Claro que a escalação oficial vai sair 1 hora antes da bola rolar, 8h30 no Gigante da Pampulha, mas o Cruzeiro deve entrar em campo com Fábio no gol, o lateral direito, o jovem Rafael Luiz, Manuel, Kaká de volta à zaga e Daniel Guedes, improvisado mais uma vez na lateral esquerda. O meio campo, Ramon pode aparecer como volante, já atuou muito assim nos tempos de Vitória, aí sairia o Machado. O Jadson, o que veio do Bahia, também deve voltar para o banco. Ramon e Jadson, o Jadson com M, o da base, a dupla de volantes. Regis, Maurício, Ayrton e Sassá é o provável Cruzeiro para encarar a equipe do Juventude. O Juventude que está bem na tabela, parte de cima. São 13 anos sem as equipes se enfrentarem, Thiago Reis. O Cruzeiro tem um retrospecto favorável, 8 vitórias e 3 derrotas em 11 jogos no Mineirão, mas o Juventude está vindo aí para tentar
recuperar os pontos que ele perdeu em casa. Estou certo, Thiago? Boa noite. Boa noite, Samuel. Está certo quanto à expectativa, tomara que errado quanto aos fatos, que ele não recupere esses pontos que deixou em casa no Clássico Gaúcho contra o Brasil de Pelotas, derrota por 2-1. Cruzeiro precisa dessa vitória. O Juventude briga por uma outra história, tá brigando pela parte de cima da tabela, é hoje o 6º colocado. Com um detalhe, Samuel Venâncio, o Juventude veio da Série C no ano passado, então já faz uma campanha bem importante até aqui, brigando agora pelo acesso à Série A. O time é comandado pelo Pintado, aquele mesmo ex-jogador, passou pelo América tanto como jogador como treinador, brilhou no São Paulo nos anos 90. O Pintado é quem está à frente do Juventude. Tem jogadores bem conhecidos aqui do futebol mineiro, o Wagner, que foi revelado pelo América, passou pelo Cruzeiro. Aliás, me lembro que uma entrevista aqui mesmo, a Itatiaia, ele disse que jogaria no Cruzeiro por R$1.000, quando estava voltando do futebol árabe. Cruzeiro naquela oportunidade não se interessou, ele foi jogar no Juventude por um pouco mais, tenho certeza. Ele forma uma dupla de meio campo com o Renato Cajá, é uma dupla de meias habilidosos. O Renato Cajá, que passou pela Ponte Preta, bastante rodado também no futebol, são meias habilidosos. E no ataque, uma ausência importante, o atacante Breno, é o artilheiro da equipe, é mineiro aqui de Belo Horizonte, Nova Lima. O Breno está fazendo uma grande Série B, mas hoje está suspenso. Quem vai substituir o Breno é o Capixaba, revelado pelo Atlético, começou nas bases aqui do Galo, apareceu bem, depois já rodou Vila Nova de Goiás, esteve no América também, e agora o Capixaba será titular esta noite na equipe do Juventude diante do Cruzeiro. Antes do provável time da equipe do Rio Grande do Sul, uma dica pra você: o Apoio Mineiro tá te esperando, amigo. Fim de semana, sextou, né? Que tal dar uma passadinha no Apoio Mineiro e conferir as ofertas? Tem café em pó grão atual, 500 gramas, R$4,19. Fim de semana tem que ter aquela cerveja, né? Itaipava, Pilsen, Mega Latão, 550 ml, R$2,78. Tem também a cerveja Brussels, puro malte, latão, 473 ml, R$2,18. E o filezinho de frango Sassami, Agroveneto, 1 quilo, só R$8,99. São ofertas válidas até domingo em todas as lojas. Apoio Mineiro, é barato de verdade. O provável time do Juventude: o bom goleiro Marcelo Carné tá de volta à equipe, o goleiro titular do Juventude. O Wellington Silva, o Wellington, Nery Barreiro e Altinho, Gustavo Bochecha, João Paulo, com a dupla de meias, Renato Cajá e Wagner, no comando de ataque, Capixaba e Dalberto. É o Juventude, Samuel Venâncio, sonhando com o G4 desta Série B, amigo. Pois é, Thiago Reis, Léo Figueiredo, o que dizer deste duelo? É jogo importante e é pra turma mostrar serviço, porque o Filipão tá de olho, Léo. Boa noite. Exatamente, Samuel. Boa noite. E como seria bom o Cruzeiro fechar essa sexta-feira com uma vitória, que tem boas notícias, como como a contratação do Filipão, com as mudanças que o Célio Lúcio faz na equipe que encara o Juventude hoje. Mas é bom o Cruzeiro chegar preparado para a guerra, porque o Thiago Reis passou, o time do Juventude é um bom time, um time que tem Renato Cajá e Wagner, por mais que veteranos, é um time que consegue tocar bem a bola, que vem fazendo uma boa Série B. Gosto da mexida no meio campo, né? O Cruzeiro vai ter o Ramon, que é zagueiro, mas que já atuou assim no Vitória como volante, mas que vai ficar um pouco mais ali com a dupla de zaga, dá um pouco mais de liberdade para o Jadson, para tentar essa criação. Que o Cruzeiro consiga ser um pouco mais equilibrado nas suas laterais, porque não vinha sendo, o Giovani vinha muito mal, com essa improvisação do Guedes na esquerda, que é bom jogador, e o Rafael na direita. Acho que o Cruzeiro fica um time mais equilibrado e que já esteja contagiado por essa energia chamada Luiz Felipe Scolari. Sei que nós vamos ouvi-lo agora, Samuel Venâncio, mas gostaria de me adiantar dizendo uma coisa: o Felipão não é a solução para os problemas do Cruzeiro, mas ele pode ser pelo menos uma solução para um dos problemas do Cruzeiro, que era o comando técnico. E se o torcedor do Cruzeiro não tinha nenhum motivo para ter esperança, eu acho que a chegada do Scolari, pelo menos, já faz com que o torcedor acredite mais numa reação nessa Série B, Samuca. Pois é, o Luiz Felipe Scolari, como eu falei, com certeza vai assistir a partida de hoje na casa dele. Ele se junta à delegação do Cruzeiro em Curitiba. O Cruzeiro viaja pela manhã na segunda-feira
treina à tarde em Curitiba e depois segue para Ponta Grossa, onde joga na terça-feira contra o Operário. Então, o Filipão se juntando à delegação, o Pracidelli, como eu disse, ele já observa o time hoje no Gigante da Pampulha. O Luiz Felipe Scolari está aqui na turma do bate-bola, 6h31, primeiro falando sobre este acerto para retornar ao Cruzeiro. Sempre volto praticamente aos clubes que trabalhei, porque nos tratamos com muito respeito, com muita admiração, nunca tivemos problemas de relacionamentos com as pessoas que ficam no clube, ou que saem do clube, ou que são os trabalhadores do clube, e por isso sempre voltei aos clubes que trabalhei, como é o caso do Cruzeiro, como é o caso da Seleção Brasileira, como é o caso do Grêmio, como é o caso do Juventude, clubes que eu joguei, trabalhei como treinador e voltei depois, porque, como eu já disse, é respeito, amizade, é carinho, muita coisa que a gente tem nos clubes e passa para os clubes também. Felipão também falou sobre o que motivou a aceitar este convite em um momento tão difícil na história do Cruzeiro. Não, o Cruzeiro é grande e nós todos com um plano de recuperação de uma construção de um novo Cruzeiro é muito interessante e nós vamos estar trabalhando juntos para que esse plano de construção seja estabelecido como foi estabelecido firmemente pela direção e seguido com conceitos, com situações de trabalho. E então acredito que não seja uma situação de Série B. O Cruzeiro no momento é Série B, mas não ficará na Série B. O Cruzeiro é grande e será grande novamente e continua grande. Apenas o momento atual é um pouco diferente e nós vamos trabalhar para mudar. Luiz Felipe Scolari também falou sobre a negociação com o Cruzeiro, teve recusa, mais recusa, mas aí ontem veio o martelo batido e o acerto finalizado e o que pesou para que isso acontecesse. Naturalmente que eu ouvi e por telefone é uma coisa, mas eu tenho que valorizar muito a ideia e a boa vontade do presidente, do David, do Brunoro, tomarem um avião em Belo Horizonte, virem a Porto Alegre, a gente fazer uma reunião de 4 ou 5 horas, mostrarem tudo aquilo que o Cruzeiro pretende para agora e também para os próximos 2, 3 anos minimamente. Não é uma situação que a gente imaginava e é um pouco diferente, graças a Deus e ao trabalho que os diretores tiveram de vir até Porto Alegre, onde a gente pôde conversar tranquilamente. O Cruzeiro está na B, nós não podemos esquecer dos exemplos recentes que temos. O Marcelo Bielsa, que é um grande treinador, sempre trabalhou em Série A, em grandes clubes, assumiu o Leeds na 2ª divisão do campeonato inglês, levou o Leeds depois de 2 anos a uma classificação e hoje faz um grande trabalho na primeira divisão do campeonato inglês. O próprio Deschamps pegou a Juventus na 2ª divisão e levou a 1ª divisão e fez um grande trabalho. Então, são clubes que passam às vezes por um problema, mas depois, como são grandes, voltam à sua grandeza com um trabalho organizado, com um projeto bem feito, como me foi apresentado, e por isso eu tenho o prazer e a alegria de voltar a trabalhar pelo Cruzeiro. Para fechar, Luiz Felipe Scolari falou sobre este momento do Cruzeiro. O clube foi ao mercado, ouviu não de alguns técnicos, inclusive dele, mas depois tudo deu certo e ele fez até uma comparação com o tempo quando saiu para dirigir a seleção. Também posso dizer que quando estava no Cruzeiro, 2001, houve muitas recusas de parte de treinadores brasileiros quanto a assumir a seleção brasileira, porque a seleção brasileira estava, se não me engano, em 4º lugar, tinha 6 jogos para jogar e poderia ficar fora da Copa. Mas o que aconteceu?
examinamos, pensamos direitinho, assumimos aquele risco, montamos um trabalho para não só para 2001, mas para 2002, e com o caso do Cruzeiro atualmente, que monta um projeto muito interessante, e assumimos e fomos embora, e a gente deu conta, e é o que vai acontecer também conosco dentro do Cruzeiro. Muito bem, tá aí o Luiz Felipe Scolari agradecendo ao Acas Felliger, o assessor do Filipão, estreia terça-feira contra o Operário. Pra gente fechar, Emanuel, Cruzeiro tá próximo de acertar 3 dívidas na FIFA, isso mesmo, 3 dívidas na FIFA, mais de 10 milhões de reais, vai pagar a dívida com o Clube Zória, do Willian, para poder inscrever jogador novamente, uma dívida com a comissão técnica do Paulo Bento, aquele acerto de rescisão, e também com o Ábila. O Ábila é a rescisão que ele fez na época, tinha algum atraso de salário, então ele fez um acordo para rescindir e ir para o Boca. Isso foi parar na FIFA, o Cruzeiro resolvendo estas 3 pendências. Em breve o clube deve oficializar esta situação. A partir da semana que vem, quem sabe, a FIFA liberando a inscrição de novos atletas. O Sharjah dos Emirados Árabes oficializou a contratação do Caio Rosa, atacante. O dinheiro agora já deve cair na conta do Cruzeiro para pagar pelo menos uma folha dos atletas. O Cruzeiro tem 2 em atraso com os jogadores, deve quitar uma e aí buscar recursos para colocar tudo em dia nos próximos dias. Pelo menos é essa a expectativa. Carneiro. Ô Samuel Venâncio, dá a impressão de que só o anúncio da chegada do Felipão, dele estar assistindo o jogo do Cruzeiro, já está com auxiliar em Belo Horizonte, junto com o Célio Lúcio, isso vai criar uma motivação especial no elenco do Cruzeiro. Jogar com mais vontade, para impressionar, para garantir a posição. As coisas vão começar a mudar no Cruzeiro com toda certeza.